E depois da goleada inesquecível para cima do River Plate no jogo histórico na última terça-feira, tem Fluminense em campo logo mais no Maracanã, agora pelo Campeonato Brasileiro, e mais um clássico neste ano, o primeiro pelo Brasileirão contra o Vasco. O Fluminense precisa voltar a vencer na competição depois da derrota para o Fortaleza, é o que todo mundo quer, e nada melhor do que pegar hoje o freguês, né? Porque o Vasco, é isso que o Vasco vem sendo do Fluminense, a realidade é essa. O Vasco vem sendo um baita freguês do Fluminense nesses últimos anos, não só jogos, mas nos últimos anos, e a expectativa é de um bom público no Maracanã. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para o confronto, lembrando que a torcida do Vasco vai ter direito a apenas 10% da carga no setor norte, setor visitante. O resto é da torcida tricolor. Então, se você ainda não comprou o seu ingresso, corre que dá tempo, porque eu acho que teremos mais um grande jogo hoje no Maraca, porque certamente esse time do Fluminense vai com sede de vitória para manter esse tabu aí desde 2019. A última vitória do Vasco sobre o Flu foi em julho de 2019, jogo em São Januário, que teve 2 expulsões, Digão e Frazan. Olha o naipe da zaga na época, hein? Digão e Frazan. O gol do Fluminense, inclusive, foi do Pedro, que ainda estava no Fluminense. O Vasco está a 7 partidos, portanto, sem saber o que é vencer o Flu. São 4 derrotas, 3 empates e 10 gols sofridos, apenas 3 gols marcados nesses confrontos. O engraçado é que, antes de iniciar essa série de resultados positivos do Fluminense, essa série invicta, o Vasco é que vinha numa série de invencibilidade em cima do Flu, depois a coisa virou e não desvirou até hoje, e que continue assim logo mais no Maracanã. E toda vez agora que a gente fala de Fluminense e Vasco no Maracanã, é impossível não lembrar o que aconteceu no último jogo, no último confronto entre esses dois rivais, aquele gol do Cano, maravilhoso, inesquecível, histórico no meio de campo. Como não relembrar aquele gol? Apertou o Cano, vai chutar de longe, olha o golaço de cobertura, golaço! Meu Deus! Meu Deus! Eu acho que esse gol, na real, ele foi mais doloroso para a torcida do Vasco do que a própria derrota em si, né? E dificilmente Germán Cano não irá deixar o dele hoje. Porque quando pega o Vasco pela frente, ele balança as redes. Não tem jeito. Agora, que eles vão vir com uma série de vitórias danada para tentar pôr um fim nesse tabu aí recente, isso não tenha dúvidas. Por isso eu estou acreditando que teremos um bom jogo logo mais no Maracanã. E vamos à provável escalação para o jogo de logo mais, que é um oferecimento da Mais Ágil. Se você é aquela pessoa que está com aquela grana presa no FGTS, no fundo de garantia, e você quer usar para fazer alguma coisa, para quitar uma dívida, para viajar, para fazer algum tipo de investimento, seja lá o que for. Ou até se você não sabe, talvez você tenha uma grana lá no FGTS e nem sabe que tem. Vai aqui nesse link, está no comentário fixado na descrição do vídeo, clica que vai ter uma equipe pronta para te atender. Você vai descobrir se tem algum saldo ou não perdido no FGTS, e se você tiver, você vai receber essa grana rapidinho. Entre em contato que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Para o jogo de hoje, o desfalque é o atacante Keno, com uma lesão na coxa esquerda. O Keno está fora do clássico de logo mais. E aí o Diniz tem algumas opções. O Fluminense provavelmente vai a campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Alexander, Lima e Ganso, com John Arias e Germán Cano. Deve ser esse o Fluminense que vai entrar em campo mais tarde. Eu falei que tem algumas opções porque o Diniz também, ao longo da semana, testou o John Kennedy, atuando no lugar do Keno, e também o próprio Lelê, que poderia fazer essa função por ali. No entanto, né, pelo que eu consegui apurar, a tendência é de que o Lima, de fato, comece esse jogo. E aí eu acho que vai ser bem interessante a gente observar para ver como que esse time vai se movimentar em campo, qual vai ser o comportamento do Lima, já começando de fato, né, com todos os titulares, ao lado de todos os titulares. Essa formação seria inédita com o Lima atuando ao lado do André, do Alexander e também do Ganso, e aí provavelmente ele daria a liberdade para o John Arias flutuar no ataque, que é como a gente mais gosta de ver o John Arias jogando, como a gente se acostumou a ver ele atuando, caindo pelos dois lados,
fazendo aproximações com o Cano, com o Ganso, voltando, pegando a bola, enfim, com toda a liberdade para flutuar ali na frente. E em alguns momentos o próprio Lima vai dar essa saída, vai dar essa opção pelos lados, que ele também tem essa capacidade de fazer isso, é um jogador muito versátil. Então acho que vai ser uma opção interessante, inclusive, como eu falei até no vídeo de ontem, para outros jogos, né, para uma alternativa mais consistente e talvez mais frequente também, que o Fernando Diniz venha utilizar em outros confrontos. A gente lembra que nesse jogo do Campeonato Carioca, o Fluminense venceu por 2-0, o Diniz optou, não tinha o Ganso, optou por escalar o Arthur. O Arthur jogou muito mal. Aí entra o Lima, o time melhora, né, consegue ter uma reação e aí arranca em direção à vitória. O Iago também entrou no lugar do Keno no segundo tempo. Foi assim que o Fluminense conseguiu bater o Vasco por 2-0. O Vasco fez até um primeiro tempo melhor naquela oportunidade, foi uma das piores atuações do Fluminense neste ano, aquele primeiro tempo contra o Vasco, e por pouco, inclusive, o Vasco não saiu vencendo naquele primeiro tempo. Então vai ser bem interessante observar como esse time vai se comportar hoje em campo. E eu chamo meu amigo Alexandre Vasconcelos para trazer um panorama tático aí dessa partida, né, uma visão tática de Vasco e Fluminense do que podemos esperar dessas equipes para o clássico de hoje. É isso aí, Vitor Lessa. Amigas e amigos tricolores, vamos agora para o painel tático de Fluminense e Vasco. Com a lesão de Keno, deve jogar provavelmente Lima na posição de meio aberto ou atacante. Ele acaba fazendo, na minha leitura, mais um jogador de meio campo que se aproxima do lado do que exatamente um atacante pelo extremo. Ou seja, podemos dizer que ele vai jogar de Lima meio. Se não for Lima meio, provavelmente John Kennedy é a segunda opção. John Kennedy, nesse caso, já faria um jogo partindo do lado, como ele tem feito, mas se aproximando mais para finalizar da área e para tabelar perto de Germancano. Obviamente que Lelê é uma opção, mas pela nossa apuração é a opção mais remota. Essa é a provável formação do Fluminense, com Lima no lugar de Keno e o resto, o time tradicional que vocês já estão acostumados. Já o Vasco da Gama tem a volta do volante Rodrigo nessa partida, é um volante que é um volante jovem, e o Vasco deve jogar com essa formação, com destaque primeiro para o goleiro Léo Jardim, na minha opinião, o jogador que está tecnicamente mais performando na equipe do Vasco nesse exato momento. Nas alas também outros destaques, o lateral direito Pumita, um jogador forte, que cruza muitas bolas para a área, não necessariamente ele tem um índice de acerto muito alto, mas ele é um jogador agressivo, que pisa na área muitas vezes na diagonal para finalizar, e que cruza, e o Léo Piton, que já é um pouco mais técnico e que acerta mais cruzamentos, inclusive participou de jogadas de gol já no Campeonato Brasileiro. E outro destaque técnico dessa equipe, para mim, é Alex Teixeira, o experiente jogador que tem jogado como um meia aberto, mas que acaba encostando mais para se aproximar de Pedro Raul e fazer cruzamentos dessa zona aqui de média distância para dentro da área. Ele é o jogador, para mim, o mais perigoso dessa equipe. Fora, obviamente, Pedro Raul, que é um atacante de muita presença física, e apesar de não ser um jogador tão letal quanto o Germancano em termos de percentual de finalizações no gol versus as defendidas pelo adversário, é um jogador que tem muita imposição física, sabe proteger bem a bola, finaliza de primeira, então tem que sempre ter muito cuidado com o Pedro Raul. E o Gabriel Peck, o outro jogador pelo extremo, o que a gente vê de diferença de desenho, além do fato do time do Diniz ser um time que tende muito para um dos lados do campo, concentra e tenta vencer na superioridade numérica, já o Vasco é uma equipe mais tradicional, mas joga muito parecida de um lado do outro. A grande diferença aqui para mim está na qualidade técnica dos laterais, que é um pouco diferente, e na característica do Alex Teixeira que entra. Então essa aqui é o panorama tático. Eu acredito que o Fluminense vai ter como forças para essa partida, não só a aproximação da área com tabelas e finalizações, como bola parada. O Vasco, dos 4 gols sofridos nesse campeonato, 3 foram de bolas levantadas na área. Não necessariamente bola parada, mas cruzamentos dentro da área. Então isso é um dado bem relevante desse Vasco da Gama atual. E olhando os números no Footstats, vocês estão vendo na tela agora, o Vasco nas 3 partidas, ele ou finalizou menos que o adversário, ou finalizou igual. Contra o Atlético Mineiro, vitória de 2-1 na primeira rodada, 2 gols logo no começo do jogo, e foram 3 finalizações certas e 3 erradas ao longo da partida, contra 24 finalizações do Atlético, 11 no alvo. Reparem também um padrão, o Vasco deixa muitas finalizações irem ao alvo, e obviamente quando a bola não entra com tanta frequência é por conta da boa partida ou bom posicionamento, pelo menos, de Léo Jardim. Para mim, de novo, melhor jogador do Vasco nesse início de Campeonato Brasileiro. Se a gente olhar o empate contra o Palmeiras, mesmo o padrão que a gente vê, o Palmeiras mesmo fora de casa finalizou mais ao gol, 14 finalizações, 8 no alvo, contra 9 finalizações do Vasco, 3 no alvo.
O Vasco muito efetivo nas finalizações, ou seja, até aqui nas 2 primeiras rodadas o Vasco finalizou 6 vezes no alvo e fez 3 gols, uma média de 50%. E também, quando joga com times com maior superioridade técnica que eles, abre mão da posse de bola e entra num jogo reativo, apelando muito para lançamentos e também com uma característica muito forte em desarmes. Afinal de contas, joga com 3 volantes, por mais que o Andrei seja um jogador que saia mais pro jogo, ele é um volante também e atua muito fortemente na marcação e na recuperação de bolas. A principal jogada do Vasco é a aproximação pelos lados, principalmente pelo lado esquerdo, muito com o Piton e o Alex Teixeira buscando a entrada em diagonal do PEC e, obviamente, a referência de Pedro Raul com o Jair chegando, se aproximando para pisar na área e finalizar. É isso que a gente deve encontrar no clássico desse fim de semana e, por favor, não caiam em provocações na rua, tomem cuidado, o clima está demasiadamente hostil e, na minha opinião, as duas instituições debateram nos fóruns corretos e depois perderam um pouco do tom, ou talvez o tom se exacerbou muito no começo institucional e depois os 2 clubes entraram no circuito tentando apaziguar e diminuir o tom. Mas a internet é complicada. Na internet o tom ainda está muito agressivo. Tomara que esse tom agressivo se resuma à internet, se resuma à bolha do Twitter, por exemplo, e a gente possa desfrutar de um clássico sem violência, a gente não importunando os vascaínos não nos importunando nos acessos, nas chegadas e na saída, que as famílias possam desfrutar desse clássico e que o Fluminense, obviamente, possa sair vencedor. Um abraço, saudações tricolores. É isso, galera, que isso é muito importante, esse recado do Alexandre, que seja um clássico de paz, que tenhamos paz no Maracanã, que esse clima bélico de rede social não seja levado para o estádio. Todo mundo possa ir ao estádio, curtir o jogo e voltar para casa com tranquilidade e apenas respirar e viver tão somente futebol no Maracanã, que é o que mais a gente quer. Infelizmente, algumas circunstâncias não estão contribuindo para isso, mas certamente é isso que a gente deseja. E quem vai estrear pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro é ninguém menos que Marcelo. Ele esteve fora, né, devido à lesão nas primeiras 3 rodadas e agora vai ter a chance de começar jogando logo num clássico. Ele falou sobre isso ao Flu TV. A gente sabe da importância que é jogar um clássico, ainda mais no Campeonato Brasileiro. Vai ser um jogo difícil, a gente sabe que o Vasco é um grande time e se tratando de Campeonato Brasileiro e que é um clássico, vai ser maravilhoso e eu estou muito feliz em poder estar presente nesse jogo. E o Vasco vem bastante pressionado pela derrota em casa para o Bahia, em São Januário, na semana passada por 1-0. E o Flávio Dias, do Atenção Vascaínos, chega com mais detalhes do rival. Fala aí, Flávio. Fala, meu amigo Vitor Lessa. Um abraço para você, para todos ligados aqui no seu pré-jogo, para Fluminense e Vasco, às 9 da noite, no Maracanã. O Vasco vem de uma derrota, perdeu para o Bahia por 1-0 na última segunda-feira em São Januário, trazendo preocupação para o torcedor, mas no Vasco o ambiente é de confiança para enfrentar uma equipe que vem em grande fase. O Fluminense vem muito bem, todos reconhecem o Tricolor como a equipe que joga o melhor futebol hoje do Brasil, mas o Vasco tem 2 aspectos que pesam muito na confiança. O fato de ter jogado uma ótima partida contra o Fluminense no Campeonato Carioca. O Vasco teve 19 finalizações contra 10 do Fluminense nas estatísticas. O goleiro do Fluminense, Fábio, foi o melhor jogador em campo, mas não adianta. O Fluminense venceu 2-0, 2 gols de Germancano. E também o fato do Fluminense ter perdido para o Fortaleza na última rodada, o que comprova que mesmo sendo uma equipe jogando um futebol de altíssimo nível, como foi contra o River Plate, é uma equipe que pode ser batida sim. O Vasco vai ter provavelmente uma alteração no meio de campo. Marlon Gomes, que foi titular contra o Bahia, deixando o time mais leve, deve sair para a volta de Rodrigo, volante mais posicional, e no restante o técnico Maurício Barbieri vai manter a equipe. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Robson, Léo e Piton na lateral esquerda, Rodrigo, Andrei Santos e Jair na frente, Gabriel Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira, o 11 Cruz Maltino, para enfrentar o Fluminense às 9 da noite. Últimos 10 jogos, o Vasco não consegue vencer o Fluminense. Realmente é de incomodar. A última vitória vascaína foi em São Januário, em junho de 2019. Gols de Leandro Castan e Bruno César. Tem muito tempo. De lá para cá, são 6 vitórias do Fluminense e 4 empates. No Vasco, a ordem é quebrar esse jejum.
Grande abraço, Lessa. Fique bem, boa transmissão. Abraço a todos aqueles que estão ligados aqui no seu canal. Valeu, meu amigo. Um grande abraço. Até a próxima. Bom jogo para nós. E vamos à arbitragem para a gente finalizar esse pré-jogo. Apita a partida o experiente árbitro FIFA, Wilton Pereira Sampaio, auxiliado pelo Bruno Rafael Pires e também pelo Leone Carvalho Rocha. E o VAR é quem me preocupa mais. Wagner Hill. Sim, está de volta Wagner Hill. Aquele que participou daquele jogo absurdo contra o Curitiba no Couto Pereira, né, que a gente não esquece nunca, o Andrei dando uma cabeçada no rosto do Iago, não é expulso, o Wagner Hill não chama, né, e depois o próprio Andrei vai lá e faz o gol, né, o segundo gol do Curitiba naquele jogo. Inclusive, ele foi afastado depois de algumas rodadas, justamente devido àquele lance. Pois é, Wagner Hill será o VAR no jogo de hoje. O Wilton Pereira Sampaio já apitou 30 jogos do Fluminense, com 15 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. O último foi o empate com o Fortaleza, ano passado, pela Copa do Brasil, em 2-2 no Maracanã. Tomara que ele faça uma arbitragem, uma boa arbitragem, e de preferência que não precise da atuação do Wagner Hill logo mais no Maracanã. Transmissão pelo Premier e também pelo Sport TV e pós-jogo aqui no canal do Lessa, claro, com as análises de Alexandre Vasconcelos e Renan Reis, o Laranja Tricolor, aquela live que já está consagrada, que vocês estão curtindo bastante. Logo mais a gente se fala, tomara, com mais uma vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Valeu, galera, um abraço, até mais tarde.